pastor, na ordem lírica, por exemplo. A verdade era, pastores na antiguidade seriam mesmo pastores, no sentido verdadeiro da palavra, não é? E depois são pastores poéticos, não é? Com a lira, com todos esses instrumentais, e ao mesmo tempo não era cinema, porque não existia cinema naquela altura, mas era um teatro. Não é? A arte africana eu só tive um contacto muito breve, não é? A única vez que estive em Moçambique, e havia uma série de jovens, os menos jovens, poetas, não é? Que eram pessoas com muito verve, muito ingênuo, e uma espécie de delírio natural, não é? Sobretudo um dele que eu não me lembro o nome dele, que era de Moçambique. Como sabe disso, é um amigo meu que estive em Moçambique em tempos. E havia uma consciência de que os poetas eram já, digamos, aqueles que vaticinavam um novo destino, para uma cultura então subordinada, subalternizada pela colonização. No meu caso, praticamente da África toda, e não sou da África. Das nações que, num certo momento, foram subordinadas a outras, que fossem asiáticas, com outras menos famosas. Ou seja, depois, realmente, a partir de uma certa altura, o domínio do Ocidente em geral. Mas nós estamos assistindo ao fim dessa hegemonia, não é? Veja que hoje eu vejo aqui, por exemplo, nós não é me espanta, não é? Que nós tenha havido uma copresença, mesmo ser com aspectos considerar discutíveis ou mesmo recusáveis. Na verdade é que realmente houve familiaridade, houve intercâmbio e fascínio, não é? Mútuo, mais ou menos, depende. Mas não foi por acaso que nós tivemos, entre aspas, não foi grande um império, mas digamos um pequeno império, mas um império grande, na dimensão, não é? Na dimensão e no alcance e no espaço realmente que ocupou. Não é? E para nós eu penso que é uma das coisas, não fizeram de propósito, não é? Mas que é uma das originalidades, é esta espécie de mestiçagem absoluta, não é? Cultural, que abrange não só a língua portuguesa, a espanhola, a francesa, cada uma com efeitos diferentes, segundo o tipo de diálogo que se estabelece entre as diversas formas literárias dos respectivos países. Sim. Agora, a África é sempre muito notada com a sua expressão regional, que seja a dança. Não é? Também. Porque é uma expressão que a gente vê, uma manifestação natural, não é? A primeira expressão é a dança. Não é? A dança, exato. O europeu nisso muito em tempos, provavelmente, em coisa de corte, etc. Mas não é uma expressão, a não ser, de facto, na cultura popular, que também há. Mas não há nada que se compare à exaltação, à espécie de comunhão com os deuses. Ok. Nós, realmente, o nosso Deus abstrato e muito teológico, etc., não é o Deus vivido, não é? Por quem dança, não é? Sim. Ele dança-se e ele próprio é Deus.
Deus que encarna naquele momento. Eu só assisti isso foi no Brasil, não é? No candomblé, coisas desse género, não é? E é o êxtase realmente, e eu mesmo que se ir cá para fora, porque a dança que eu estava não me estava a sentir bem. Sim, 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 sim. Uma espécie de tornando. E engraçado, estava estava o Jorge Amado. Jorge Amado, exato. Jorge Amado que estava a ser introduzido como pai de santo. Eu nunca imaginei que aquilo marxistas, enfim, na sua juventude, etc., naquele porrobodó na Bahia, não é? Mas aquilo tudo natural. Então dançavam, até perderem a consciência, e que aí depois são retiradas da coisa, mudam de facto. Não é? Uma espécie de ritual. Uma coisa que não é da nossa tradição, da nossa cultura, nós não temos essa comunhão, não é? Quase com as coisas mais originais da humanidade. Não é? Música eu penso que gente, poetas e ao mesmo tempo gráficos, pintores, desenhadores, etc. Nós temos o Madame Greve e outros que eu conheço menos, esse é o mais conhecido realmente de todos. Mas na África deve ser uma coisa espontânea. Eu não conhecia. Deve ser pintor mesmo, que é uma langatana, não é? Sim, sim. Que é um personagem muito curioso. Uma vez eu vi o que é que eu estava a fazer, uma grande, depois da independência de Moçambique, essas coisas todas. E eu tinha tido um tio meu que tinha estado em Moçambique. Que era aqui para nós, não venham dizer que os portugueses não são racistas, porque meu tio era um racista lixado. Bom, escandalizava-nos a nós, a nossa família. Não? Mas quando ele disse, então agora vão enfim, fazer uma estátua homenagear ou um Gunhana. E eu disse, um Gunhana, um bandido, é o maior inimigo do meu clã, não sei o quê. E tal. Eu disse assim, foi uma gafe total. Sim. Portanto, a África é muito mais complexa do que nós imaginamos, nem tem ideia. Não é? Nem temos ideia. Eu fiquei logo uma lição que já não lhe falo mais no Gunhana. Não toco mais no assunto. As primeiras manifestações que nós temos da arte chamada primitiva, que se chamou. Sim. No meu tempo, é um tempo longo, relativamente, era uma coisa, era uma espécie de dado cultural, não é? De separar as culturas de inscrição ocidental, racional, racionalista, etc. E separar o mundo lógico e o pré-lógico. Ok. Portanto, os países, em geral os colonizados, os reis colonizados, na medida em que isso ainda tem algum sentido, eram grandes sociólogos conhecidos, Levi trouxe este, Levi Brul. Então, muito bem, tinham separação, nós estudávamos depois do prológico e do lógico. Era uma história que era muito curiosa, porque contava-se então era no próprio, acho que no livrozinho do Levi Brul, uma história que se passava na África do Sul, que havia havido uma trovoada, qualquer, e a trovoada tinha morto alguém. E esse alguém foi julgado, foi chamado ao Tribunal dos Brancos, etc. E tiveram de explicar, quer dizer que era um acontecimento da ordem física, não é? Da ordem cósmica, não é? E mais isto, e mais estas leis, e mais coisas, etc. E o africano ouviu-os e disse assim, sim, mas porquê é que caiu naquele? Ora bem, e isto não tem resposta.
Está bem, está bem. Isto não tem resposta, é uma coisa tão aguda, tão coisa, mas é um mundo às avessas. Mas uma perspicácia enorme. Está bem. Para questionar. Porquê é que o raio caiu neste? Porque que não foi no... Não há explicação. Entramos num outro mundo com outras conotações. Isso era considerado como uma espécie de discurso, não é? Que era uma espécie de discurso universal. Não há discursos universais, há discursos particulares. E todos esses discursos particulares são universais também. Não é? Simultaneamente. Com consequência. Te acha, por exemplo... Hoje as coisas já não se põem nas mesmas condições, porque de facto a coisa mais importante que aconteceu no século passado, além das guerras diabólicas que houve e tudo isso, e o fim de muita coisa, não é? Foi de facto o fim da era da colonização. Não é? Uma data de culturas, não é, que emergiram, não emergiram, já estavam lá, não é? Mas enfim, eram consideradas com menos visibilidade, ou menos importância, de repente descobriu-se que havia uma singularidade, uma originalidade, sabe? Mesmo uma espécie de autenticidade que o Ocidente ia perdendo, à medida em que ele se tornava cada vez mais racionalista, ou pretendendo sê-lo, etc., não é? Deixando de facto aquilo que é mais intuitivo, mais original. Não é? Civilizações noutra ordem, serem ou mais pobres ou terem mais problemas ainda. Não é? Económicos, sociais. Visto no espelho europeu é sempre a mesma coisa, não é? Mas cada uma tem as suas... E atualmente, por exemplo, no Ocidente não há unção? A Europa tem muitos defeitos, não é? E depende das nações, não é? Mas foi sempre um continente de curiosidade. Não sei, começar por estes portugueses que não são assim tão curiosos no princípio, mas de facto pelo facto de se terem deslocado os primeiros, não é? Da Europa para um sítio que nem sabiam o que era, nem do que se tratava, não é? Chegaram lá e foram apreendendo naturalmente que havia mais mundos, não é? Como dizia o José Régio. Sim, sim. Nós também tínhamos uns poetas que eram sensíveis a esta ideia de que esta famosa universalidade portuguesa é o facto de uma certa curiosidade, não é? E terem de facto sido sensíveis, não é? Uma espécie de visão intuitiva. Será que foi pelo facto de ter sido Picasso a descobrir a arte? Era alguém que não tinha preconceitos, não é? De tipo discutíveis, mais que discutíveis, não é? E efetivamente percebeu que aquela arte tinha uma originalidade, uma absoluta, não é? Como se fossem realmente as primeiras coisas realmente que a humanidade inventou, não é? Sim. Para ser aquilo que ela se foi transformando, não é? Mesmo ao nível mais alto, enfim, as coisas mais complicadas. Não é que as culturas ocidentais sejam mais complexas, que será o contrário, não é? Nós é que pensamos que toda a gente, nós quer dizer, nós e os franceses, pensam que toda a gente fala francês no mundo. Bom, já foi o caso para as elites, mas já não é tanto. Não é? E nós, portugueses, nunca tivemos essa pretensão, realmente Portugal é uma nação muito pequena, não é? Portanto, os portugueses repercutiam, eram os países onde estavam e liam à maneira deles, como podiam. Não é? De resto, lembro-me muito bem as pessoas na minha aldeia, por causa desse meu tio que foi para Moçambique nos anos 20, e depois atrás dele ia muita gente jovem, não é? para Moçambique, e conheciam mais Moçambique do que Angola ou Cabo Verde, coisa parecida, por causa de uma pessoa que os chamavam por carta naquela altura. Sim. E foi o seguinte,
vinham, e já vinham outros, já não eram os mesmos, porque vinham, já vinham mais estilizados, não é? Os africanos gostam muito de se vestir de elegantes, e os guarrabotas da minha aldeia eram uns pateus muito grandes, com o exemplo, a graça, enfim. Era muito engraçado porque, vou-lhe contar uma história, alguns desses rapazes que tinham ido para a África namoravam com raparigas da minha aldeia, até da minha família, não é? Cartavam cartas há muitos anos e aquela coisa toda, mas depois quando vinham já não a conheciam, eles já vinham outros. Está bem. Eles já vinham. Tinham adquirido eram novas. dramas sentimentais. Não? E coitado, realmente, Deus, uma tia minha, já cortavam o laço, porque já vinham namorar com a filha do professor, e mais isto, e mais já não vinham para as camponesas. Portanto, a África introduziam, sem saber o que é que isso significava, mas introduzia uma perturbação nesta, porque até durante algum tempo provavelmente seriam muito contentes que se casarem com alguém que tinha estado em África, etc. Mas depois eles já vinham outros. Completamente muda. Interessante. Eu penso, sabe, estranho porque era uma coisa um pouco onírica, quer dizer, a Europa pensou, não é, que o mundo inteiro, não fazia outra coisa que repercutir ou imitar aquilo que ela própria, não todos os europeus, mas aqueles que se exportaram, não é, para outros sítios. A Europa Central não saíram, a maioria deles. A Holanda, que se foi atrás de nós, um deles, mas os outros não ficaram na sua centralidade. A Alemanha não teve pouca presença, teve alguma presença no sul da África, etc. Mas os países que foram Portugal de um lado e Espanha do outro, para a América Latina. E, portanto, com a ideia de que, eu lembro-me de um escândalo que deu aqui há poucos anos, o presidente francês era Sarkozy, e Sarkozy foi lá à África, numa viagem, e disse esta coisa espantosa: l'Afrique, il y a si peu de temps à rentrer dans l'histoire, quando é a mãe da história. Uma das mães da história, como outros centros. Foi uma escandaleira, não é? Porque a matéria tão francês, tão restritivo, não é? E, sobretudo, não corresponde à realidade, quando a gente sabe que, antropologicamente, uma parte que nós chamamos de nossa civilização veio do próprio continente africano, que é um continente matricial. Não é? Então é positivo, não é? Esse intercâmbio cultural, não é? Esse encontro entre culturas. Agora, pode acontecer é que muito dessa leitura foi feita a partir das nossas... do nosso Ocidente, e foram inovadoras para o Ocidente. E uma delas realmente é, de facto, o cubismo, toda essa história, que de repente foi uma... Sem a África não se entende. Não tem entendimento, não tem leitura, não é? Inclusive o Almada Negreiro, não é? O Almada Negreiro que era mestiço. Mas ele nem não precisava de ser uma coisa propriamente com essa raiz. Ele nasceu em São Tomé, creio eu. Mas teria de facto já uma grande sensibilidade para apreender essas formas novas de expressão, de que ele foi um dos maiores representantes na época dele. É toda uma problemática. Então. Agora, a problemática é curiosa, ela é mais complexa, mais dolorosa, não é? Na América Latina. A América Latina não consegue resolver aquela problemática daqueles cruzamentos. Porque
não sei, porque eles foram objetos de uma conquista violenta, extremamente violenta. Não é que não houve violência também no Ocidente, naturalmente, em relação à África, é evidente, não foi pouca. Mas não foi a Cortés, em relação a culturas que eram culturas de uma complexidade enorme, que a Europa ignorava, os aztecas, toda essa gente, e foram à espada, realmente. Ora, no Brasil, os portugueses não fizeram lá coisa, os brasileiros eram uns inermes, umas criaturas doces, que não iam realmente, não foram objeto desse, mas foram objeto de exploração, dois séculos depois, de exploração de trabalho, naturalmente, e indiretamente a África. O caso extraordinário do Las Casas. O Las Casas tinha apreciava e achava que eram seres, quase uma espécie de uns anjos, mas do novo mundo, etc. Não? E claro, massacrados foram na ordem da conquista, porque se defenderam, naturalmente. Mas ele então, parece que foi o Las Casas que teve a ideia de que, em vez de escravizar, ou de tentar escravizar o índio da América Latina, que seria melhor importar da África, onde ele sabia que a escravidão se praticava. Está bem. Portanto, eu digo isto porque uma vez um poeta muito conhecido naquela altura, de cubano, que apareceu em Bordeaux, num colóquio, estivemos a falar dessa coisa e tal, e no ano seguinte era o aniversário do nascimento de Las Casas, e eu disse-lhe assim, então para o próximo ano vão festejar? Não me fala desse senhor e tal, porque ele era mestiço. Bom, eu não conhecia essa história, né? Eu nem sabia que a verdade é que foram os europeus sozinhos que inventaram a escravidão. A escravidão era conhecida da pré-história, não é? Provavelmente o primeiro estádio que os homens conheceram uns em relação aos outros, segundo os países, segundo as épocas, etc. Mas achei graça que disse, não me fale nisso, não me fale nisso. Como se fosse uma pessoa. E era engraçado porque estávamos nós, depois mais tarde eu passei na Guatemala e de facto eles têm lá uma estátua de Las Casas. Las Casas funcionou como, enfim, os europeus depois agarram-se depois a qualquer coisa mais positiva, não é? E essas coisas, a mitologia é importante porque serve para dá um pouco de má consciência tardia, não é? E como dizia pouco, sem ela talvez não consigamos compreender, não é? Eles não faziam isso por coisas. Não, o problema é que havia duas coisas. A colonização eram sempre várias coisas. Provavelmente a coisa mais difícil de perceber não foi toda essa história de escravidão e tudo isso, que faz parte da história humana desde que ela provavelmente existe. Foi que, sobretudo por causa de nós, é que a escravidão do mundo antigo era uma escravidão que era aceite como prática, do mundo pagão, essa coisa toda. Mas depois a coisa já não tinha justificação, uma referência da ordem cristã, propriamente dita. Então, mas não houve má consciência disso muito tardia, não? Praticamente só no século XVIII e no século XIX é que houve má consciência. Mas então não, quando devia ter havido no princípio, houve alguma. Por exemplo, os reis de Portugal, não é? Quando a primeira coisa que tiveram em Angola, essa coisa toda, não é? Quando havia algum príncipe africano que vinha para a corte, etc., ele se batizava, etc., entrava na visão europeia do destino da África, cristão, que passava a ser um ocidental. Bom, e provavelmente os missionários também operaram um pouco nessa. Sim.
Mas essa gente foi sem querer, sem não querer, foi gente que contribuiu para a mútua relativa compreensão uns dos outros e até aceitação. Acho eu, não sei. Não quero estar a branquear uma coisa que não tem branqueamento, mas a verdade é que a gente sabe que nem todas as colonizações foram idênticas. Não? A nossa foi sempre uma certa inconsciência, que é o costume. Mas ficou qualquer coisa, ficaram laços. Sim, sim, sim. Essa, não sei se há, não conheço bem o que é que se passou nessa época em que a Europa, enfim, era um modelo exportável dos comportamentos, sobretudo desses assim mais artísticos, mais sofisticados, etc. Porque não há dúvida nenhuma que, de facto, essa paixão, enfim, que acontece ser um dos grandes pintores da arte moderna europeia, mundial, chamado Picasso, não é? É uma coisa extraordinária, porque ele nem teria assim uma relação muito particular com as artes daí, não sei, mas a verdade é que ele se encantou com que os africanos estavam a fazer. Sim.